Fala pessoal, saiu o concurso da Polícia Federal e nesse vídeo eu quero falar com vocês o que você precisa estudar e como você vai estudar o direito administrativo. Por quê? Porque nós tivemos no último concurso da PF 4 questões de direito administrativo. Não é a matéria mais relevante, não é a matéria que vai te efetivamente fazer passar no concurso público, só que se você for muito mal, você pode correr um risco aí de ficar fora das vagas. Então eu diria o seguinte, o direito administrativo não é o que vai te fazer passar, mas ele pode te tirar de dentro das vagas, por isso que não dá para simplesmente negligenciar a nossa matéria. São 4 questões, se a gente considerar a PRF, que teve uma prova semelhante, lá nós tivemos 5 questões, e analisando esses dois concursos, mais ou menos, e outras provas do CESP, mais ou menos nós sabemos quais são os assuntos que mais aparecem em questões de prova. E sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu já vou colocar aqui no nosso quadro, então, para fazer a comparação dos principais tópicos. O primeiro tópico, o mais relevante no meu ponto de vista, é a parte de licitações públicas. E muitos alunos perguntam, professor, qual lei que eu tenho que estudar? E eu já vou dizer para vocês, é a nossa Lei 866 de 93. Por quê? Porque, primeiro, a nova lei de licitações ainda não é a nova lei, porque ela ainda não foi promulgada. Ah, professor, mas não foi aprovada no final do ano passado? Foi. Só que ela tem um trabalho de revisão de texto e ela nem saiu do Senado ainda. Vai demorar mais um prazo para sair do Senado, vai chegar no presidente da República para promulgação e veto. E como o edital da PF já saiu, então a nova lei está fora, não se preocupe com ela. E assim, 99% de certeza que também estará fora da PRF. Então, para a PF e PRF, no caso da PRF provavelmente, e para a PF com certeza, é a 8666 de 1993 e ponto final, acabou. Ah, mas se sair depois? Já foi, o seu edital já saiu e é esta a norma. Sem falar que na futura nova lei de licitações, ela não revoga a 8666. Então ela continua em vigor por mais 2 anos. Então é ela que você vai estudar para o seu concurso e ponto final. No último concurso da PF, nós tivemos 2 questões de licitações públicas. As 2 questões tratavam das modalidades de licitação, Então é o seguinte, não dá para negligenciar a modalidade. Ah, professor, posso só estudar contratação direta? Não faça isso. Por quê? Porque no último concurso nós tivemos 2 questões de modalidades. Esses são os 2 assuntos mais importantes, modalidades e contratação direta. Modalidade vai estar lá na parte do artigo 23, principalmente, mas tem mais alguns outros tópicos espalhados na lei de licitações. Contratação direta, nós temos a licitação dispensável no 24, a inexigibilidade no 25. Tem a dispensada no 17, mas essa não é tão relevante assim. Avançando mais um pouquinho, o segundo assunto que eu vou colocar, e na verdade eu vou ser sincero com vocês, os itens 2, 3 e 4 que eu vou colocar aqui para vocês, eles ficam no mesmo nível, não considere como uma hierarquia. Então o 2, o 3 e o 4, os 3 têm mais ou menos o mesmo nível de importância. Primeiro, poderes administrativos. Olha, poderes administrativos, muito provavelmente nós teremos uma questão de poder de polícia e eu foco muito, imagino muito naquela parte sobre a delegação do poder de polícia, porque tem uma correlação muito importante na atuação da área policial, ainda mais para a PRF, mas eu acho que para a PF também vai ser importante aquela parte. Uma coisa que o CESP gosta bastante de cobrar é a parte do poder regulamentar, então eu também coloco ele aqui como relevante, e uso e abuso de poder. Então esses 3 assuntos aqui de poderes, você tem que estar bem craque, porque isso aqui tem grandes chances de aparecer na sua prova. Partindo aqui para atos administrativos. Pessoal, atos administrativos é um conteúdo muito extenso. Na nossa versão completa do PDF são 140 páginas mais ou menos só de conteúdo, e aí na simplificada, lógico, a gente conseguiu dar uma enxugada mais relevante. Nessa reta final, eu iria te sugerir o seguinte, foque mais na simplificada. Se você quiser, dá uma olhada na completa, porque nós temos muitos esquemas e resumos. Então você pode estudar lendo os resumos da completa e complementando quando você ficar em dúvida sobre algum assunto ou outro, ou vai direto na simplificada, que as 2 estão show de bola. Mas o que você tem que focar principalmente? Na parte dos elementos de formação e dos vícios. Nós tivemos questões nessa dupla PF-PRF sobre vícios dos atos administrativos. Então você tem que saber o Confiformob e tem que saber que dentro desse Confiformob nós podemos ter vícios dos atos administrativos. Isso aqui eu acho que é o mais importante dessa parte de atos. Mas também tem que ter em mente os atributos, o nosso PAT, presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. E aí muitas pessoas perguntam, professor, desfazimento não está literalmente no edital, eu tenho mesmo que estudar? E eu digo para vocês o seguinte, sim. Sabe por quê? Porque no edital não está desfazimento em atos, mas tem controle administrativo.
judicial e legislativo. E principalmente a parte de controle administrativo, ele permite que a administração anule e revogue ou até mesmo convalide os seus atos. Então, por isso que dentro do conteúdo programático há a possibilidade de cobrar desfazimento. Então não dá para negligenciar, porque esse assunto aparece muito em questões de prova. E o quarto item é responsabilidade civil. Responsabilidade civil é o melhor custo-benefício do edital de direito administrativo. Por quê? Vai ter questão de responsabilidade civil. O CESP adora isso aqui. Caiu na PF e na PRF. Então nós vamos ter responsabilidade civil muito provavelmente. Segundo ponto, a quantidade de assuntos de responsabilidade civil é uma quantidade reduzida. Então assim, enquanto nos outros tópicos eu recomendei que você estudasse alguns assuntos específicos, responsabilidade civil eu chego a recomendar que você estude a aula inteira. Por quê? Porque a aula não é tão extensa e o conteúdo cai bastante em questões de prova. Mas se for para focar em alguns pontos, foque primeiro, leitura expressa do artigo 37, parágrafo 6º. O artigo 37, parágrafo 6º já mata aí uns 20 a 30% das questões de responsabilidade civil. Segundo, tem que ficar atento com as responsabilidades por ações e por omissões. É basicamente, né, por isso que eu falo, é quase todo o conteúdo só isso aqui, mas se você entender bem a diferença da ação, que é uma responsabilidade objetiva, da omissão genérica, que em regra é subjetiva, mas se for omissão específica, ela também é objetiva, você já está com meio caminho andado. E por fim, entender quando que tem a ação de regresso contra o agente público, quando o agente público agir com dolo ou culpa, aquela questão que o STF entendeu recentemente, que a ação tem que ser movida contra a pessoa jurídica. Se você pegar isso aqui, olha, você está no caminho. Esses são então os nossos 4 assuntos mais importantes. Então, colocando lá, licitações, poderes, aí aqui atos administrativos e responsabilidade civil, dentro desses tópicos que eu destaquei para vocês. Avançando para cá, eu coloquei um item chamado de outros assuntos. Aqui, esses outros assuntos são assuntos que podem aparecer na prova, né? E provavelmente um deles vai ter questão de prova, então não dá para simplesmente negligenciar, mas eu vou colocar aqui quais são os pontos principais que você tem que focar. Então, primeiro é o seguinte, a Lei 812, ela vai ter um custo-benefício baixo de você estudar. O meu curso, por exemplo, são 3 aulas. Ah, professor, dá para fazer com menos? Dá, mas as questões de prova focam muito na lei 812. Então não tem como simplesmente a gente ficar reduzindo muito aqui, porque aqui pode aparecer de qualquer canto dessa lei. Mas o que aparece mais? O que aparece muito, inclusive caiu nos últimos concursos da PF-PRF, responsabilidades. Aquele artigo que fala da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, ele é adorado. Inclusive no concurso da PRF caiu, só que depois foi anulada a questão porque teve um errinho ali na hora que o CESP formulou. Mas é um assunto quente. Outro assunto que aparece muito nas questões de prova é a parte de prescrição. É o artigo 142 da Lei 812. Esse aparece bastante. E por fim, a parte de provimento. Se você entender esses 3 tópicos, você está com meio caminho andado. E aí uma dica que eu faço para vocês. Lá na nossa aula, lá na área do aluno, tem um mapa da lei. No mapa da lei nós colocamos quais artigos são mais cobrados. Segunda dica que eu vou passar para vocês é o seguinte. A partir de segunda-feira, eu já vou colocar para vocês a Lei 812 esquematizada, que é aquela nossa norma, aquele nosso arquivo em PDF que a gente sempre libera. E a Lei 812 esquematizada, ela é focada principalmente para aquela leitura expressa, né? Aquela leitura da norma seca, mas não tão seca assim, com alguns esquemas e algumas explicações mais objetivas. Então utilize a Lei 812 esquematizada como sua fonte para estudar a Lei 812 com objetividade, sem perder muito tempo. Ela vai estar atualizada. Eu vou tentar atualizar ainda hoje, mas eu garanto para vocês que até segunda-feira ela estará disponível para que vocês possam acompanhar. A parte de organização administrativa, ela tem muito assunto. Eu coloquei aqui a parte de criação das entidades administrativas, mas eu vou colocar mais um tópico que também é importante para a gente. A diferença entre desconcentração e descentralização. Deixa eu só colocar aqui a nossa borracha. Porque esse assunto aqui ele também aparece bastante nas questões de prova. Então, desconcentração e descentralização você também tem que dominar. Então, é o seguinte, você tem que dominar as formas de criação e aí as características de natureza, atividade e também a responsabilidade das entidades e a parte de desconcentração e descentralização. Classificação de órgão, essas coisas todas, até pode aparecer, mas é muito difícil de aparecer em questão de concurso, num concurso como esse da PF-PRF. Então, organização administrativa é isso aqui o seu foco.
A parte de controle. Controle eu diria para vocês que é o seguinte, é um assunto de todo o conteúdo do edital que menos aparece em questões de prova. Mas aí o que eu vou focar para vocês, o que eu vou pedir? Fique atento com controle de legalidade e controle de mérito, porque isso aqui, volta e meia aparece em questão de prova, caiu na PF. E tem a questão da parte de desfazimento, que pode aparecer também. Então entenda controle de legalidade e mérito, porque essa parte é importante. O que eu não coloquei aqui, se você fizer a leitura? Eu não coloquei princípios e não coloquei agentes públicos. Só que aí o que eu vou recomendar? Leitura como extra, leitura dos artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Por quê? Porque 37 a 41 da Constituição, eles têm a base da parte de princípios, eles têm tópicos sobre organização e eles têm tópicos sobre agentes públicos. Então, se você fizer a leitura do artigo 37 principalmente, você já vai estar pronto para quase tudo isso. Mas avança um pouquinho mais, faz o 38 porque tem aquela parte que tem relação com a acumulação, faz a leitura do 39 e do 40 para entender outras questões como a parte de previdência, mas sem focar em entender todos os dispositivos, foca no que é mais essencial, como por exemplo idade, entre outras situações, e foca também lá no 41 para entender os últimos assuntos sobre a parte de estabilidade e perda do cargo. Com isso, se você pegar esses tópicos aqui, você já está com boa parte do seu caminho andado. Adicionais aqui para vocês. Primeiro, utilize as nossas leis esquematizadas, tá? A da 866, ela já está, quando eu estou falando aqui, eu estou falando da lei esquematizada em PDF, material escrito, que ele é gratuito, é só você baixar lá e acompanhar. A da 866 já está atualizada, e a da lei 812, eu vou inserir aquela última mudança que teve da declaração da inconstitucionalidade do artigo 137, parágrafo único, e aí ela já vai ficar redonda também para vocês. Utilize bastante isso aqui, e com isso você vai conseguir caminhar bem. Pessoal, então, para fechar, direito administrativo não é a matéria que vai te fazer passar, mas pode te tirar de dentro das vagas, então foque nos outros assuntos mais importantes, mas faça uma preparação eficiente também no direito administrativo. Prioritariamente material escrito, foque mais no material escrito, deixa talvez para ver um vídeo quando você já conseguir esgotar todo o assunto, lá no final, nas revisões de véspera. Utilize as leis esquematizadas e utilize os PDFs. Para quem está no desespero, vai nos PDFs simplificados, porque vai ser mais fácil o seu caminho. Para quem já conseguiu estudar, utilize as versões completas, não para leitura integral, mas para revisão dos principais assuntos, para você conseguir acertar tudo e fechar direito administrativo. Estarei à disposição de vocês ao longo de toda essa caminhada. Um grande abraço e até a próxima.